Muito bem-vindo a mais um Radar Sunoasset, o programa semanal onde você não perde nada das notícias dos fundos da Sunoasset da semana anterior. E hoje, segunda-feira, 25 de maio, é dia de falar da data de pagamento. É o melhor dia do mês, o dia que o Pix entra na conta. Quem tinha fundos da Sunoasset no dia 15 desse mês, recebendo agora, já está recebendo, pode olhar a conta na corretora, já está lá o rendimento creditado. SNME, SNEL e SNFZ pagaram 10 centavos por cota cada um deles. Então, Suno Fazendas, Suno Energias Limpas e Suno Multiestratégia, 10 centavos. SNAG e SNID, Suno Agro e Suno Infra Debêntures, pagaram 12 centavos por cota nesse mês. SNFF, Suno Fundo de Fundos, pagou 72 centavos e o SNCI, Suno Recebíveis Imobiliários, pagou R$1 por cota. R$1 está na conta, então você pode pagar um boleto, gastar um dinheiro ou usar para comprar mais cotas dos fundos da Suno, de outros fundos, do que você quiser. Compra tesouro direto, compra ação, compra o que você quiser com esse dinheiro. Use com saúde o seu dinheiro que está na sua conta hoje. E no programa de hoje, além dos rendimentos na sua conta que você já sabe, nós vamos falar de Suno Fazendas, Suno Agro, Suno Infra Debêntures, Suno Energias Limpas, Suno Multiestratégia, são os destaques do dia. O SNFZ encerrou o pregão da última terça-feira passada com um volume historicamente elevado. Ele negociou 6,9 milhões de reais num só dia, em meio ao fortalecimento do agronegócio brasileiro no mercado internacional. E também com avanço nas exportações de soja. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram em abril o maior volume da série histórica para o mês desde 1997. Você já era nascido em 97? Bota aqui. Eu não. Ou se você era, bota o ano que você tinha nascido aqui. Somou 16,65 bilhões de dólares. Não é de reais, não, de dólares. É uma alta de aproximadamente 17% na comparação com abril do ano passado, o agro brasileiro crescendo e se expandindo. Entre os destaques do mês estava a soja, que registrou crescimento de aproximadamente 8% no volume exportado e um avanço de cerca de 6% nos preços internacionais. As perspectivas para maio, de acordo com o levantamento da ANEC, o Brasil deverá exportar aproximadamente 16 milhões de toneladas de soja em grãos no mês de maio, estamos falando aqui. O volume supera cerca de 14,1 milhões de toneladas embarcadas em maio de 2025, ano passado, e permanece próximo de um forte ritmo registrado em abril desse ano. Em maio, então, está forte como abril, quando os embarques alcançaram 16,245 milhões de toneladas. Ainda no agro, não mais SNFZ, vamos falar de SNAG. SNAG recentemente concluiu a 5ª emissão de cotas, captamos 301,4 milhões de reais. Eu gostaria de agradecer aqui a todos que depositaram a sua confiança nessa oferta do SNAG. Ele tinha 600 milhões de patrimônio, captou mais 300, estamos com 900 milhões de patrimônio. É um crescimento de 50%, um fundo listado em bolsa, um Fiagro listado na bolsa. Tem Fiagro certificado que tem captado, mas Fiagro listado em bolsa. As últimas 5 ofertas de Fiagros, 4 foram da Suno, né? Tanto do SNAG quanto do SNFZ. Está muito difícil captar para o agronegócio e o SNAG aí dando um show. Foi a maior captação da história do SNAG e isso é algo para ser sublinhado, destacado e principalmente comemorado, agradecendo aqui vocês a confiança por isso. Então, com essa emissão, o patrimônio passa para 927,6 milhões de reais, um crescimento de 50%, já disse aqui. Desde o início das suas operações, o desempenho acumulado do SNAG alcançou 79,9%, permitam-me arredondar, 80% de retorno, superando indicadores como o CDI, que deu 47,5%, o IFIX, que deu 37,2%, e o IPCA mais 7, que deu 50%. Então, SNAG 80%, IPCA mais 7, 50%, CDI 47% e IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, 37%. SNAG dando o dobro, mais que o dobro do IFIX. Muito bem, vamos falar agora de infraestrutura. Nosso fundo, nosso FII Infra, que compra debêntures, o SNID. O SNID superou o CDI
e índices de infraestrutura de maneira geral. Desde o início das operações, o Isnind acumulou um retorno total de aproximadamente 74%, considerando a variação da cota mais os reinvestimentos dos dividendos pagos todos os meses. Isso é bem maior que o CDI, que deu menos de 40%, o IPCA mais o yield médio da NTNB deu 35,7%, o IDA, que é o índice de debêntures da Ambima, o IDA-DI, deu 44%, e o IDA-IPCA, que é o índice de debêntures que seguem o IPCA, deu 42%. Então, SNID 74%, CDI quase 40%, IPCA mais 35%, debêntures DI 44%, debêntures IPCA 43%. Além dessa performance toda, o SNID atualizou seu guidance, sua projeção de distribuição de rendimentos, que agora passa a ser de 12 a 15 centavos por cota de distribuição para você, cotista e investidor. Energia solar e eólica superam gás no mundo pela primeira vez. Próximos passos das fontes limpas de energia são superar carvão e petróleo e aí sim se tornarem as maiores fontes de energia do planeta. Em meio a esse movimento, o SNEL continua a bater recordes de consistência, liquidez e crescimento do número de cotistas. Cada vez mais gente vai comprando o SNEL para suas carteiras, querendo um rendimento que, além de grana, ajuda a mudar a matriz elétrica do país e do mundo. E para finalizar esse radar, vamos falar de SNME, Suno Multiestratégia. Na semana passada, o resultado da assembleia do Kizu, Kilima Suno, foi divulgado com 30-5 ou 33-2, dependendo da pauta, para trocar a gestão para Suno, trocar o administrador, incorporar o Kizu no SNME e série de outras pautas. Consequências disso, a mais importante é incorporar o Kizu no Suno Multiestratégia, junto com o SNFF e junto com, quem sabe, outros fundos que estamos negociando. Mas o que já está certo é isso. Kizu teve uma expressiva maioria, 30% votando a favor, contra 5% contra. Mas eu quero falar com esses 5% que votaram contra. Fundo imobiliário passivo não funcionou. Não funcionou e não funcionará no arcabouço regulatório, contábil e jurídico que se tem hoje. Por quê? Imagina um fundo passivo que segue um índice. Dois fundos, um ETF, um ETF e um fundo imobiliário. O ETF, ele substitui a ação A pela B, o fundo A pela B, de acordo com, mudou o índice, ele substitui a vida que segue, nada muda na vida do cotista. Se um fundo imobiliário, no mercado de baixa, ele troca um ativo pelo outro porque o índice mudou, né? Um ativo novo ganhou relevância, o ativo velho perdeu relevância, saiu do índice, o fundo precisa se atualizar. Quando o fundo se atualiza, ele, num caso de vender o ativo velho com prejuízo, ele vai impactar o resultado daquele mês e talvez dos próximos meses. Isso pode comprometer a distribuição de dividendos, por exemplo, de um Kizu, em 1, 2, 3 meses. O que você acha que vai acontecer se um fundo ficar 2, 3 meses sem pagar dividendo porque rebalanceou a sua carteira e precisa reacumular aquele dinheiro, os 10% que perdeu ali, em dividendos, acumular o caixa para que o valor volte ao par e volte a ser distribuído o rendimento? Você acha que as pessoas vão entender ou você acha que a cota vai cair mais uns 30%? Então, com o arcabouço contábil, regulatório hoje, um fundo imobiliário, ele pode até nascer passivo, mas aí ele vai deixar de ser passivo e vai ser um fundo engessado. Ele não vai conseguir fazer as atualizações da carteira. O índice muda. O índice Bovespa existe desde 1963. Não tinha Petrobras lá atrás. A Petrobras não existia. Uma das maiores empresas na década de 80 era a Paranapanema. Você nem sabe o que faz a Paranapanema. No início dos anos 2000, na década de 90, as empresas de maior peso no índice eram as empresas de telecomunicações. Telemar, Telenorte-Leste, Telesp, Teleste. Você não faz a menor ideia de que empresa é essa. Hoje elas perderam. A Oi é nada, quebrou. A Oi quebrou. A OGX já foi um grande player do índice, sumiu do mapa. Então os índices eles mudam e aí os ETFs eles vão
acompanhando o índice. Um fundo imobiliário não tem como, porque a ação cai, ele vende, e aí você vai ficar sem dividendo, aí a cota vai cair mais ainda, até a pessoa entender. Então, não existe um fundo que simplesmente tem 30 ativos e simplesmente distribui o rendimento que esses 30 ativos pagam. Infelizmente, essa mecânica não existe. Deveria ser um ETF, mas aí ser tributado ia perder o apelo e a grande lógica dos fundos imobiliários de serem quase compra de imóvel. A contabilidade ia atrapalhar a tua percepção de valor, os seus colegas cotistas iam vender com 30% de desconto, iam achar o fundo horrível e se você precisasse vender, você ia ter que vender também com muito desconto. Então não funcionou. O que tem funcionado? Fundos ativos geradores de alfa, fundos que superam seus benchmarks, fundo que gera valor para o cotista, que é o caso da SNME, que é o caso da SNFF, que foi muito bem também, mas numa casca multi-estratégia entregou ainda mais. O que o SNME entregou a mais que o Kizu nos últimos tempos é mais do que o suficiente para valer o benefício da dúvida de vocês, que eu estou falando com a minoria, tá? Que votou pela permanência da estratégia passiva, mas é 5%, acho legal falar. Saibam que o retorno de vocês a partir de agora vai ser potencialmente muito maior do que era antes. E os ativos do Kizu vão ser vendidos para a SNME a valor patrimonial, não é a valor da tela hoje. Vale lembrar que o valor patrimonial de todos os fundos, ele muda todos os dias. O que você está vendo de valor patrimonial é o fechamento do mês anterior. Então vai ser o valor patrimonial do dia. O administrador vai cuidar bem disso para que seja o valor patrimonial daquele momento em que as cotas estarão sendo transferidas na oferta do SNME. O SNME, em que condições ele vai receber? No preço da oferta, que é a condição do SNFF, que é a condição de muitos outros players que estão transacionando conosco e trazendo recursos e patrimônio e capital para o Suno Multi-Estratégia. Então, para você cotista do Kizu, fique tranquilo. Para você cotista do SNME, saiba que você vai ter muito mais liquidez, uma carteira extremamente mais diversificada e a gente está buscando fazer negócios muito bons para o SNME. Tenho falado isso em alguns vídeos no Instagram. Vai ser de dar orgulho e também de dar muito dinheiro no bolso, né? Tem gente que fala assim, a minha parte eu quero em dinheiro, a sua parte você também vai receber em dinheiro. A parte do orgulho vai ser em dinheiro na sua conta para que você use com saúde, reinvista, compre outras coisas, faça o que você quiser com o seu dinheiro. Muito bem? Esse foi mais um Radar Suno Asset. Se você chegou até aqui, like, please. Confere se você já está inscrito aqui, se o sininho já está ativado. Não perca esse e outros vídeos que a gente vem aqui trazer para vocês semanalmente. Hoje, mais tarde, tem Monday Night Question Box lá no Instagram. Deixe sua pergunta na caixinha de perguntas. Grande abraço. Tchau. Fui.